Olá, vamos a mais um bate-papo sobre saúde. A psoríase é uma doença autoimune, inflamatória e não contagiosa da pele. O próprio sistema de defesa do corpo começa a atacar as células dermatológicas por algum motivo, causando lesões. Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia apontam que a doença afeta cerca de 2 milhões de pessoas no nosso país. Converso agora sobre o assunto com a dermatologista a doutora Renata Meneghetti Lacerda. Muito obrigada, Renata, por vir aqui neste bate-papo comigo. Obrigada, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Renata, a psoríase tem algum gatilho para começar? É uma doença hereditária? Ana, a psoríase ela é uma doença multifatorial, né? Então, de 30% a 40% a gente tem o histórico da história familiar, mas existem outros gatilhos. O emocional, algumas infecções de garganta, algumas medicações, obesidade. Que pode acontecer, que pode desenvolver. Sim. Ela é mais presente em homens, em mulheres, em crianças? Ela tem 2 picos de incidência, né? Então, a gente tem de 20 a 30 anos e outra incidência de 50 a 60, mas ela pode acometer desde crianças até idosos de 80 anos. Para quem está assistindo a gente, Renata, qual que é a característica, como que é a psoríase? Então, a psoríase clássica, ela é caracterizada por placas, né, eritêmato descamativas, então avermelhadas geralmente nas áreas de atrito, cotovelos, joelhos, mas ela pode acometer também couro cabeludo, as unhas, a parte genital. E ela tem vários graus, essa doença? Sim, a psoríase tem desde formas leves às graves, e de acordo com a sua classificação. Então, para quem está assistindo a gente, olha, gente, eu acho que eu estou olhando aqui na minha pele e tem alguma das características que a doutora Renata está falando. O diagnóstico é simples, doutora? Sim, o diagnóstico nós fazemos com uma história detalhada, um exame físico completo e podemos também auxiliar com uma biópsia de pele para confirmar mesmo o diagnóstico. Tem cura? Não, a psoríase infelizmente não tem cura, mas tem controle. Então hoje, Ana, existem muitas terapêuticas que podemos lançar mão para a pessoa viver até mesmo sem lesão, ter qualidade de vida, né? Então é importante os pacientes saberem que não podem deixar de se informar, de tratar para manter a doença em controle. Porque quando você fala procurar para se tratar, porque é uma doença desconhecida ainda, as pessoas podem confundi-la? Sim, às vezes confundem ou às vezes desistem de tratar, porque é uma doença crônica, então o paciente não vê melhora e aí acaba abandonando o tratamento por muitas vezes. Então, por isso que é importante tratar da doença. Ela causa dor, Renata, coceira, tem alguma coisa assim que ela desperta, assim, que pode fazer também aumentar e deixar mais marcas no corpo da pessoa que tem a doença? Sim. A psoríase, ela tem desde a doença de pele como articular. Então, na pele as pessoas referem ardência, prurido, que é a coceira, mas na parte articular, das articulações, muita dor, pode ter deformidade, alterações das unhas. Então, é uma doença que ela compromete e causa essas deformidades e o paciente se incomoda bastante. Gente, então não é algo simples. Se você tá aí com a pulga atrás da orelha, ouvindo a nossa entrevista, vá até um dermatologista, né, doutora Renata? Porque não é só simplesmente na pele, é também nas articulações, né? Sim. Ela é contagiosa? Tipo, eu tenho psoríase, a pessoa rela em mim, ela pega? Não, Ana, já foi comprovado que apesar das pessoas acharem, porque como é uma doença descamativa, como se fosse aquela caspa, né, aquela escama prateada, as pessoas acham que vai transmitir, mas já foram feitos estudos que essa descamação, ela não tem agentes infecciosos. Então, a pessoa com psoríase, ela pode frequentar piscinas, até é importante ter contato com outras pessoas que ela não vai passar para ninguém. Porque tem muito preconceito? Muito. Eu queria que você falasse bem disso aqui, Renata. Para quem está ouvindo a gente, para quem conhece alguém que tem psoríase e tem aquele, não vou relar, porque dá em criança também, né? Sim. Imagina uma criança sofrendo este bullying, esse afastamento, né? Então é importante reforçar isso. É muito, porque assim, existem
uma porcentagem até grande dos casos de pacientes que se isolam, entram em depressão, quadros de ansiedade, fobia, porque você sai na rua, então muitos pacientes acabam usando blusas, às vezes está aquele calor, usando blusas de manga comprida para esconder as lesões, porque as pessoas, pela desinformação da doença, então já gera aquele bloqueio, eu vou pegar, então não quer colocar a mão. Então a pessoa, aquilo dia a dia, vai se afastando, não vai mais saindo de casa. E aí a depressão, essa ansiedade, esse emocional pode afetar mais ainda e piorar, agravar mais ainda a doença? Sim, pode piorar a psoríase. Até um quadro que já pode estar relativamente estável, pode vir a recidivar, né? Então, é muito importante as pessoas terem informação da psoríase, porque é uma doença que não é contagiosa. E é preciso ter empatia com o outro, Sim, né? A empatia é muito importante, a gente se colocar no lugar da outra pessoa, né? E depois dessa pandemia, a gente tem visto, pelo menos no consultório, nos ambulatórios, que é uma doença que tem piorado, porque as pessoas se isolaram, o medo, tudo isso fez piorar esses quadros de doenças autoimunes. Aproveita que você está assistindo a gente, essa entrevista tão importante que fala sobre preconceito também, para compartilhar com os amigos a entrevista com a dermatologista doutora Renata Meneghetti e deixar aquele like pra gente. Renata, você falou do convívio social, para a pessoa ir na piscina, mas e o cuidado com o sol? O sol pode agravar ou deixar mais marcas na pele? Pelo contrário, Ana, o sol, quando é tomado na quantidade certa, no horário certo, ele age como um anti-inflamatório e um imunomodulador, porque a psoríase é uma doença inflamatória, então ele controla, mas tudo isso com orientação de um médico especialista, porque tem os horários certos, os minutos que podem se expor, porque senão, tomado demais, pode manchar e agravar, sim. Tem lugares, pode dar em qualquer lugar do corpo, tem aqueles lugares que elas aparecem, que elas surgem com mais frequência? Nos lugares que são mais frequentes, áreas de atrito. Então, cotovelos, joelhos, couro cabeludo. Mas ela pode aparecer, que é a psoríase invertida, axila, virilha, na palma, na planta dos pés, que é a pustulosa. Tem uma psoríase que pega o corpo inteiro, que é eritrodérmica, que é um quadro raro, mas é muito grave, que pode levar o paciente até a morte, ele precisa ser hospitalizado. É uma doença, Renata, que ela precisa de um olhar, de uma acolhida também da família? Com certeza, porque é um paciente que todas essas doenças autoimunes, né? O paciente ele precisa do entendimento, porque às vezes a família não entende, porque só quem sofre a doença que sabe o olhar do outro, né? Às vezes fala, é frescura, não é nada disso, mas a família precisa saber sim. Quando a gente falou sobre o preconceito, sobre as crianças, né? Como ensinar e como acolher também uma criança que tem psoríase? Ela vai ter assim, eu tenho como criança, eu vou ter para o resto da vida? É uma doença permanente? Sim. Sim, uma vez que você tem aquele gatilho, você desenvolve, você vai ter períodos de melhora e piora, né? De acordo com a evolução e o tratamento. Então, essa criança precisa de um acompanhamento psicológico, apesar de ser rara na infância, mas precisa de um acompanhamento psicológico para essa criança saber lidar. A hidratação, sempre estar usando hidratante, pomada, e mesmo na escola, né? Você falou do bullying. Então, precisa desse acompanhamento. A gente falou da parte emocional, mas e os hábitos, os alimentos? Também podem aflorar ou não a psoríase? Tem alguns alimentos, mais a medicação que pioram, mas é muito importante, a psoríase está muito ligada com a obesidade, que é um fator que piora a psoríase, bebida alcoólica, o tabagismo. Então, é importante você ter uma alimentação balanceada, a prática de atividade física, alimentação que ajuda a psoríase, muito ligada em frutas, verduras, o próprio peixe, né? Seria um tratamento multidisciplinar? Sim, sim. Então, para quem está assistindo a gente, conhece alguém que tem psoríase, qual o primeiro passo, doutora Renata? Quem procurar? A primeira coisa que nós devemos fazer quando identificamos essas lesões descamativas, procurar um dermatologista,
outro médico que também acompanha a psoríase é o reumatologista, porque às vezes as lesões não aparecem primeiramente na pele, aparecem nas articulações, então dor articular. E às vezes a porta de entrada é o reumato. E ele identifica as características daquela artrite e classifica como psoriática, que é que a gente fala. E o primeiro, então, é procurar um dermato ou reumato, para ele poder fazer um exame clínico, uma história clínica, se for o caso, biopsiar, fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento correto. A gente falou sobre o preconceito, eu queria voltar um pouquinho, porque algumas características físicas que você falou da psoríase, é a mesma coisa que a hanseníase? É a mesma doença? Não é a mesma doença? Porque muitas vezes o preconceito vem daí, né? De Sim. achar que pode se contaminar, relando pelo aspecto ser igual. Gostaria que você desse uma explicada melhor pra gente sobre isso. Não, Ana, a hanseníase já é uma doença diferente, ela é causada por um bacilo, por uma bactéria. A hanseníase, ela não tem esse aspecto tão descamativo, né? Que, como você for pensar, aquelas escamas, a psoríase não tem, ela tem mais as placas avermelhadas, né? Mas às vezes fica com aquela coisa que já vem lá de trás. Do passado, da daquele lepra, preconceito, sim. né? Tão terrível, né? Mas são doenças completamente diferentes. Assim como o vitiligo. Assim como o vitiligo, Que também é uma doença autoimune, mas também que estigmatiza muito o paciente. Que também não passa de pessoa para pessoa, também não precisa. Doutora Renata, você acha que esse medo da pessoa se recolher quando ela tem psoríase vem muito do preconceito, da falta de informação para quem tem a doença e também para as outras pessoas da sociedade? Sim, Ana, as pessoas mesmo às vezes tendo informação, porque é um assunto que está sendo bem divulgado, mas eu acho que vem da cultura mesmo, das lesões de pele, as pessoas têm esse receio de tocar, de chegar perto, mesmo sabendo que aquilo não vai causar nenhuma doença, até pessoas esclarecidas, na verdade, né? O que é um vilão para quem tem psoríase? Olha, eu tenho observado que o vilão mesmo são os gatilhos emocionais, a obesidade, o próprio tabagismo, alguns medicamentos, eles pioram o quadro de psoríase. São os bons hábitos, cuidar da saúde mental e emocional, né, doutora Renata? Sim, sempre, né? É um conjunto, né? É o corpo e a alma, né, Ana, na verdade. A gente está encerrando, mas eu quero que você deixe um recado para aquela pessoa que tem a psoríase e que está ali com vergonha do convívio, está ali com o emocional abalado, está com medo, não está se sentindo bem por causa da doença. Então, é muito importante o paciente que se identifica com as lesões, procurar um especialista, não ficar esperando, porque quanto mais cedo o diagnóstico, vai realizar o tratamento, esse tratamento vai ser efetivo, a pessoa vai ter uma qualidade de vida até sem lesões, porque hoje existem tratamentos que as pessoas podem zerar as lesões, tanto a parte articular também, que é muito importante, e cuidar da saúde como um todo. Então, não deixe a doença se agravar, procure logo o especialista de pele ou mesmo um reumatologista para iniciar o seu tratamento. Procurar uma ajuda psicológica, porque existem profissionais prontos e habilitados para te ajudar no entendimento da doença. Eu adorei, doutora Renata, todas as suas explicações, o acolhimento, tudo que você ensinou pra gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, convite sempre, Ana. É um prazer vir aqui conversar com vocês, expor, né, essas doenças que trazem tanto preconceito ainda e são de relevância na saúde. Como são. Convidada para vir mais vezes. Aceito, com o maior prazer. Muito obrigada. Obrigada. Aprendemos hoje muito mais do que sobre a psoríase. Aprendemos a acolher e dizer não ao preconceito. Então, compartilhe a entrevista e curte a gente. Até o próximo. Tchau, tchau.